Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. O segmento, né? Muito bem, nós vamos seguindo com o Floripa em Foco, agora no espaço do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina, conversando com o diretor de comunicação e imprensa, o Volney Chucre. Muito prazer em tê-lo, saudá-lo, né? Fazia algum tempo que eu não participava, não tinha a satisfação de conversar com você e com os próprios telespectadores do Floripa em Foco. Volney, 11 projetos envolvendo o funcionalismo foram enviados pelo governo. É por aí que nós vamos iniciar a nossa conversa. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde aos telespectadores. Sim, a nossa conversa ela vai girar em torno dessa questão, porque foram 11 projetos enviados para o governo e pelo governo para a Assembleia Legislativa que dizem respeito a gratificações. Tem também uma mudança na Constituição, então, ou seja, tem uma PEC também sendo aprovada nesse momento. Então, são essas as questões que a gente está debatendo. Nós estivemos em reunião da diretoria estadual do sindicato no dia de ontem, segunda-feira, e para analisar os projetos, fizemos algumas reflexões, vemos que existem grandes questões polêmicas ali nos projetos, entre os projetos. Uma delas é a que diz respeito à PEC, que faz uma emenda na Constituição para elevar o teto que hoje é o teto do governador e vai passar então a ser o teto dos desembargadores. Né? Então vai mudar o parâmetro, o limite. Isso vai elevar o teto hoje de R$15 mil para até R$24, R$25 mil, sem que o piso salarial acompanhe esse aumento. Hoje existe uma lei, que é a Lei 4393, que entre o maior e o menor salário, ela limita em 12 vezes o maior e o menor salário, né? Sem considerar a própria Lei 254, que faz esse mesmo limite, só que reduzido para 4. A 254, da Segurança Pública, diz que o maior salário, o salário do coronel, né, e o salário do soldado, não pode ser superior a 4 vezes. Né? Então, isso eles já estão desrespeitando, essas questões estão sendo burladas de uma forma ou de outra e tal. E hoje eles querem aumentar o teto. Nós não consideramos que seja injusto isso, podem aumentar o teto, desde que, né, os menores salários possam acompanhar. Claro. Mas o que eles querem fazer é elevar o teto sem elevar o piso. Aí fica maior o distanciamento, aí a distância vai ficar maior. Você tem uma ideia, a distância entre o maior salário e o menor salário pode chegar a 30 vezes. Caramba. Porque o menor salário vai continuar em 820, e como o maior salário vai poder chegar aos R$25 mil, a diferença entre um e outro vai dar 30 vezes. Então, esses reajustes nós somos contrários, né? Nós queremos que então seja feita de forma isonômica, de forma exatamente aquilo que eles estão querendo fazer com as gratificações, que é exatamente isso que a gente sempre reivindicou, ou seja, por que tem que ter algumas secretarias que ganham 100% de um valor que a gente chama de GAF, que é a gratificação de apoio fazendário, e outros, né, recebem 20%, outros 30%, outros 60%, a sua grande maioria 60%, e eles estão querendo pagar essa diferença, ou seja, fazer todo mundo receber 100% da GAF, que é uma reivindicação histórica do Sintesp, inclusive, só que de uma forma parcelada. Pois né? Agosto e agosto. Começa em 2014, agosto de 2014, e termina em agosto de 2016, algumas parcelas. Depois das Olimpíadas. Depois das Olimpíadas. Para outras categorias,
outras gratificações e outras coisas, esse prazo é menor, né? Como, por exemplo, a diferença entre o piso, ali, entre o teto salarial, quem ainda não recebe e tudo mais, ela vai ser, tá, pelos projetos, parcelada em janeiro de 2014, julho de 2014 e janeiro de 2015. Aí vai rapidinho. Ou seja, é bem mais curto o prazo. É bem mais curto o prazo. Nós queremos que ter tratamento isonômico para todas as categorias, já que pode dar para esse prazo para algumas categorias, então que dê para todas elas. Primeira coisa que a gente está reivindicando, que esse prazo seja encurtado para todas as categorias, inclusive essas que vão receber em janeiro de 2015, que possa encurtar então esse prazo. O percentual é 0,35 centésimos? Porque você vai fazer, 0,35 da diferença. Entendo. Entre o que ele recebe hoje e o 100%. E o 100%. Então, se dividiu em 3 vezes, sendo 0,35, 0,35 e 0,30. Né? Porque daí você chega lá e complementa. Então, nós queremos que esse prazo seja diminuído, a gente está reivindicando isso, né? que esse prazo seja diminuído. Nós estamos reivindicando também, né? Por outro lado, por exemplo, eles beneficiam também, né? Alguns cargos comissionados, né? Eles entram no projeto, cargo comissionado aumentando de 2.500 para 3.300, de 3.000 para 4.000 e pouco e tal, ou seja, e isso praticamente é automático, ou seja, sem prazo, né? De uma forma mais imediata. Então, o governo ele divide as categorias, né, de uma forma bastante covarde, inclusive, eu diria, porque quem tem maior poder de pressão junto aos secretários da administração, da fazenda, da Casa Civil, são, de certa forma, recebem antes e mais. E quem não tem essa aproximação, digamos assim, por assim dizer, recebe menos e recebe a mais longo prazo, né? Então, essas distorções que estão nos projetos, a gente se coloca contra. Quem é que fez isso? Uma comissão de alto nível, de baixo nível? Foram os técnicos da Fazenda, técnicos da administração, e intermediada pelos seus respectivos secretários, secretário da Casa Civil, secretário da Administração, secretário da Fazenda, que são o que a gente chama de núcleo gestor do governo do Estado, e que agora estão apresentando isso. O que alegam para esse tratamento diferenciado? Não alegam, não simplesmente porque tem distorções, eles mesmos admitem que existem distorções, mas que continuam tratando dessa forma, né? Olha só. Nós, por nossa parte, não somos contra que ninguém ganhe reajuste, que nós queremos que todo mundo tenha seus salários reajustados, que a gente consiga recuperar as perdas salariais aí que alcançam 40%, para todas as categorias, indiferente se ele ganha mais ou ganha menos, mas que seja feita uma recuperação salarial e dada a valorização necessária para os servidores públicos, né? Para todos os servidores públicos, não para alguns servidores e outros menos privilegiados, que era o caso, por exemplo, dos analistas técnicos em gestão educacional, que tinham lá 60% da GAF para os que trabalhavam junto ao gabinete do secretário, né, ou seja, no prédio da secretaria, e os que trabalhavam nos SEDUPs e nas escolas e tal não recebiam nada. Já foi feita uma modificação, esse grupo passou a receber então metade dessa gratificação, e agora, com os projetos, também poderão alcançar então aos 100%. Ou seja, de uma certa forma, isso traz uma isonomia que é uma proposta, é uma luta que o Sintesp faz de forma veemente há bastante tempo, né? Então, de certa forma, isso atende essa reivindicação específica do Sintesp. Mas, para isso, Gilberto, eles também eles nos roubam a nossa database, porque dentro dos projetos, eles colocam dentro dos projetos que não haverá os reajustes, ou quando houver, se houver,
eles serão absorvidos por esses reajustes que eles estão dando agora. Ué, então está dando agora e não vai dar mais lá adiante? Exatamente, eles estão dando agora e não estão... Mas aí não vai ficar a mesma coisa ou até pior? Existem algumas categorias que dão uma melhora um pouquinho a mais. Mas, por outro lado, a perda ela se acumula, porque... Claro. O teu vencimento não mexe no vencimento, né? Tanto é que o menor vencimento é de 820, é essa a diferença que eu falo. O menor vencimento vai continuar em 820, enquanto que as carreiras que eles agora vão considerar carreiras jurídicas, inclusive, como delegados e tudo mais, passam para o teto. O teto pode chegar a 25 mil, então a diferença entre R$820 e R$25 mil é de 30 vezes, entende? Então, são com essas questões que a gente fica indignado. E é exatamente para discutir essas questões, né, que nós estamos chamando, então, uma Assembleia Geral para o dia 26, terça-feira, às 14 horas, já lá na Assembleia Legislativa, que é lá hoje o palco das discussões, né, onde estão sendo discutidas todas essas questões. Estamos chamando a categoria para participar, inclusive para algumas categorias que entendem que foram contempladas, outras entendem que não foram contempladas, para a gente também fazer uma discussão geral sobre os projetos, né, para que a gente possa, então, apresentar propostas de emenda nos projetos, para a gente poder dialogar, de alguma forma, agora com os deputados, né, e também com o governo, né, através do líder do governo na Assembleia Legislativa. De uma série de formas, a gente também quer dialogar com o governo, porque existem distorções que a gente precisa corrigir. Muito bem, então anote, para não esquecer, próxima terça, dia 26, 2 horas da tarde, todos lá na Assembleia, ali no Largo, em frente à Assembleia? Lá na Assembleia Legislativa, na frente da Assembleia Legislativa. Na frente da Assembleia? Dependendo da situação, a gente vai fazer dentro ou naquele pátio lá fora. Depende também do número de servidores que a gente vai aglutinar e tal. Mas a gente quer fazer esse diálogo e quer chamar todos os servidores. Servidores de todas as secretarias, inclusive aquelas que se acham contempladas. Que se acham contempladas, porque existem algumas pegadinhas que a gente precisa discutir também no projeto, né? Bom, diga. Então, vai ter o acompanhamento dos advogados e tal, uma explicação mais contundente com relação a cada um dos projetos. Então, esse é o apelo que a diretoria do Sintesp está fazendo para que a categoria compareça, então, no dia 26, na Assembleia Legislativa. A gente volta a lembrar você ainda durante o programa. Agora fique ligado, porque a gente vai para um breve e rápido intervalo, e na volta nós vamos falar sobre cartilha, plebiscito por um novo sistema político. Fique ligado, é interessantíssimo. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz pra 40 que o Brasil aumenta! Eu era mais moleque mesmo. Pipa na praia, futebol de botão. Inclusive eu jogava com meu pai. No dia 20 de janeiro de 71, eles invadiram minha casa, tinham policiais, metralhadoras e tal. Eu acordei e meu pai já tinha sido levado. Os meus amiguinhos perguntavam, o que está acontecendo, né? Meu pai foi preso. Ah, mas teu pai é bandido? Eu falei, não, meu pai ele é contra a ditadura. E no dia seguinte, eles levaram a minha mãe e a minha irmã Eliana, que tinha 15 anos. Ele deve ter morrido na tortura 2 dias depois. Eu reencontrei minha mãe 3 dias depois. E na cama dela, ela não conseguia nem andar direito, de tão magra que ela estava.
E aí começamos a chorar os dois. Ainda existem mais de 140 desaparecidos políticos no Brasil. Se você tem informações que ajudem a encontrá-los, procure o Arquivo Nacional no site Memórias Reveladas. Governo Federal. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Nós estamos de volta com o Floripa em Foco do Sintesp, conversando com o Volney Chucre, diretor de Comunicações e Imprensa. No primeiro bloco, se você está chegando agora, quer pelo canal 4 ou quer pela internet, no primeiro bloco nós falamos sobre essa isonomia de gratificação de produtividade para todos os servidores públicos, dividida aí em 3 vezes e tal, e que beneficia uns com mais, outros com menos, um imbróglio para variar. E nós ainda poderemos tocar nisso com o Volney. Mas agora nós temos um breve relato, eu imagino, de 2 viagens, São Paulo e Brasília, que o Volney realizou, essas viagens. E numa delas saiu, o Fernando pode colocar, a cartilha Plebiscito por um Novo Sistema Político. Então a gente vai conversar, tá ali, ó, plebiscito popular por uma constituinte exclusiva, soberana, do sistema político. É por aí, Volney, que a gente encaminha, tá lá, a cartilha, plebiscito por um novo sistema político. Maravilha. Sim. Só para dar um relato breve, como você falou, um breve relato sobre as viagens. Eu acho importante isso. Eu estive, na semana passada, dividido entre São Paulo, no Instituto Cajamar, no INCA, na Cooperinca, fazendo um curso de comunicação, de formação de formadores em comunicação, onde a gente estava discutindo, inclusive, o Marco Civil da Internet, discutindo o projeto de lei de iniciativa popular que democratiza as comunicações no país aos moldes do que a gente viu aprovado recentemente na Argentina, né, para ser mais específico. E a gente discutiu, inclusive, essa questão, né, que o povo não tem voz na televisão, né? Todo o que você vê na televisão, o que você lê nos jornais, o que você lê nas revistas, ou seja, toda a informação do Brasil é concentrada na mão de apenas 11 famílias. Então a gente entende que isso é um verdadeiro monopólio, a gente quer quebrar esse monopólio. A gente quer dar vez e voz à população. As TVs como a TV Floripa precisam ter também esses incentivos para que possam funcionar de uma forma mais democrática, né? E em Brasília, nos dias 15 e 16, eu estive presente no lançamento da cartilha, essa que o Fernando mostrou para nós, e também no dia seguinte, no dia 16, participando da plenária dos movimentos sociais para discutir o plebiscito popular por uma constituinte soberana. Só para explicar muito rapidamente, esse plebiscito popular ele não tem um caráter oficial, mas ele vai servir dos mesmos moldes que o que nós fizemos, os plebiscitos da ALCA, da dívida externa, da Vale do Rio Doce. Nesses mesmos moldes, agora muito recentemente em Minas Gerais, sobre a questão da energia elétrica, para mostrar, né, para as nossas autoridades que nós desejamos ver concretizada a proposta que a própria presidenta Dilma lançou de se fazer uma Assembleia Nacional Constituinte que aprove um novo modelo de sistema político, porque a gente entende que o Congresso, da forma como ele está colocado, não vai cometer um suicídio em massa, né? O próprio Congresso não vai votar
nada que os prejudique de forma. Então, se eles estão lá, né, estão porque o poder econômico assim o fez, porque a mídia assim o fez, né? Nós temos hoje 200 parlamentares, entre os 530, 200 parlamentares são de alguma forma ligados à área de comunicação. Sim. Né? Donos de televisão, redes de rádio, televisão, jornais. E fora aqueles que, não tendo essa ligação com concessão diretamente, têm os seus apadrinhados lá dentro. Claro. Então, isso nos remete a uma outra discussão que é sobre essa democratização também. Ou seja, são as duas discussões interligadas, a questão da democratização da comunicação com a representação política, né? Né? Hoje, todos os assuntos que nós estamos discutindo aqui a respeito dos pacotes que o governo enviou para a Assembleia Legislativa não são alvos de discussão em nenhuma outra televisão que não seja TV Floripa, são TVs alternativas, essas discussões. A gente quer ver essa discussão feita em canal aberto, para ser discutido e debatido com a sociedade. Nós queremos ouvir o povo, a voz do povo na televisão, né? Uma das coisas, como eu já até cantei aqui, né, que nós queremos ver a voz do povo na televisão. Né? Tem que acabar com o monopólio da informação. Então, é isso que a gente precisa estar debatendo. Né? Assuntos como o nosso, em que a gente está chamando uma Assembleia Geral para discutir todo um pacote do governo, você não vai ver numa outra televisão que não seja a TV Floripa, que não seja as rádios alternativas, as rádios comunitárias, enfim. Nas rádios convencionais, nas televisões convencionais, que são financiadas por esse governo, não dão espaço para esse tipo de discussão. Né? E se dão é só uma passadinha e às vezes com um cunho de exatamente, eles manipulam da forma como eles bem entendem. Né? Eles dão as notícias da forma como bem entendem. O viés da coisa é de acordo... exatamente, de acordo com o que eles falam. Com o interesse. Inclusive, no Facebook, a gente está compartilhando um vídeo em que fala a visão da Globo em 1975, falando dos 11 anos do governo, que eram 11 anos de ditadura militar, naquele jeito, né? E falando, tecendo elogios gloriosos para a ditadura militar. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente quer interromper, a gente quer criar democraticamente para que a voz de todos os lados possam ser escutadas de forma democrática, não só um lado. É isso, e é bom que o telespectador que está nos assistindo, quando o Volney falou em interromper, não é impedir que a Globo ou qualquer outra rede faça o que já faz há décadas, mas é permitir que os outros segmentos que não têm vez e voz também tenham espaços iguais, grandiosos, bem trabalhados, tecnicamente bem elaborados, para mostrar o outro lado da conversa. É uma questão democrática. Né? Exatamente. Não é impedir que os outros façam o que já fazem. O que a gente, é dar vez e voz, esse é o negócio. O que a gente pretende, inclusive, com isso, é democratizar para que... de verdade, né? Democratizar de verdade. Aí você faz uma manifestação que coloca milhões de pessoas na rua, dependendo dos interesses, a manchete sai. Manifestação interrompe o trânsito. Não se fala nada das reivindicações que estão sendo feitas pela manifestação, não se fala absolutamente nada do que está se discutindo naquela manifestação. O que fala é colocar a população contra os manifestantes. Então, esse tipo de coisa precisa acabar no país. Né? Nós precisamos ter realmente uma comunicação democrática. Né? E isso também poderia fazer, por exemplo, como a nossa Assembleia do dia 26 tivesse uma audiência ainda maior. Claro. A gente pudesse ter voz para chamar todo mundo, todo mundo comparecer, né? A partir daí, você conseguir dialogar com mais facilidade com a população de um modo geral, com as categorias de um modo geral, enfim, tudo isso colocado, a gente entende que é necessário que se faça essa discussão. Né?
Aí, para fazer isso, a gente está pedindo, então, que se faça o plebiscito, né? Nós estamos organizando um plebiscito. E para organizar o plebiscito, que vai acontecer em setembro de 2014, nós lançamos essa cartilha que é explicativa, tem bastante detalhes, é bastante importante. E estamos fazendo com que ela possa circular o país e a gente possa fazer esse debate de uma forma mais democrática. Muito bom. Muito bem. Não podemos esquecer que dia 26 nós temos a Assembleia Geral. Anote, 26, agora terça-feira, às 14 horas. Novembro, 2 horas da tarde na Assembleia. Vá lá, você que é servidor público. Mesmo que esteja naquele caso que o Volney falou, que algumas categorias se sentiram contempladas. Privilegiadas, contempladas. Mas olha que o governo já falou que lá adiante não vai ter, foi um dos assuntos aqui, não vai ter data base, não vai ter reajuste, houver esse que está sendo dado agora em campo, aquele engloba, fica o dito pelo não dito e tal. Muito bem, Volney, não preciso dizer a satisfação de estar conversando com você, com os trabalhadores, né, os servidores públicos estaduais e com você, assinante, né, da NET e internauta, a quem a gente agradece a audiência. Alguma coisa mais só para fechar? Não, basicamente... 26, 2 da tarde na Assembleia. 26, é isso mesmo. Né? Sempre um prazer estar aqui na TV Floripa. Até mais, gente. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.